Estou muito impressionado como essa mesa foi comportada com o tempo. Eu nem precisei passar bilhetinho, Flávio. Olha só. Que maravilha. Sobrou tempo até para eu falar um pouquinho mais do que eu imaginava, mas não vou falar muito, não. Eu só quero ressaltar um pouco do que foi dito, principalmente pela Cláudia e pelo Sebastião, também um pouco pela Sandra. O que é visível aqui nessa sala, a quantidade de jovens negros e negras, né, que hoje têm a oportunidade de estar na universidade, e o quanto essa relação da luta contra o racismo com a universidade tem sido transformada em função da luta histórica do movimento negro no Brasil e da entrada de setores, não só de pessoas, mas das próprias discussões, das próprias pautas da agenda política do movimento negro, também em setores da academia. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou filho de um militante do movimento negro, mas eu também sou, e sobretudo sou, filho da luta contra o racismo no Brasil. O cargo que eu ocupo hoje na universidade, as possibilidades de trabalho que eu tenho hoje, desenvolvendo pesquisa sobre uma educação antirracista, sobre a história do movimento negro, é devedor, né, esse cargo, esse espaço de atuação política na universidade, política e acadêmica, é devedor da luta contra o racismo, é filho da luta contra o racismo no Brasil. Um espaço que eu estou ocupando hoje, um espaço que Flávia está ocupando aqui na UF, que tanta gente tem começado a ocupar nas universidades brasileiras e que tem aí um montão de jovem que em breve estará, e isso eu espero, né, estamos na luta para isso, para dar continuidade a esse processo, para que a gente possa mudar ainda mais a universidade brasileira, porque as mudanças que a luta contra o racismo e os agentes da luta contra o racismo, como vocês aqui presentes, né, com toda essa história de luta internamente aqui na UF e em Niterói, mas também influenciando, inspirando a luta em outros espaços, essas conquistas alcançadas já foram suficientes para gerar uma série de reações. Essa quantidade de jovens negros aqui na UF, na UFRJ, na UERJ, nas outras universidades, já por si só, a própria presença e as questões trazidas, os problemas trazidos, as perguntas trazidas por essa população negra que tem acessado a universidade nos últimos anos, já gerou uma série de reações. A gente está vivendo, nessa semana, uma onda reacionária que ainda conseguiu ganhar impulso nessa última semana que precede a eleição nacional, né? A eleição mais importante desde a década de 80. E uma das principais questões na pauta conservadora, na pauta reacionária que ganhou força, tem a ver justamente com esses avanços que conquistamos. Tem a ver com a histeria de setores da elite branca, racista, que não aceita espaços de poder, como esse aqui, sendo ocupado por corpos negros, por mentes negras, pensando problemas, questões relacionadas à população negra. Então, esse avanço histórico, que é fruto, conquista da luta contra o racismo no Brasil, já gerou uma série de reações, mas eu tenho... E aí eu... Citando muito rapidamente o Ariano Suassuna, ele diz que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, o legal mesmo é ser realista e esperançoso. Então, olhando para a história do Brasil e olhando o quanto avançamos de 30 anos para cá, de 40 anos para cá, tendo os marcos que são celebrados nesse ano, 40 anos de MNU, né, da luta institucionalizada em âmbito nacional contra o racismo, 30 anos da Constituição de 88, a gente tem 15 anos da Lei 10.639, a gente tem uma série de marcos nesse ano, 130 anos da abolição, enfim. Nesse momento de pensar na história das lutas contra o racismo e de perceber o quanto avançamos nesses últimos anos, no sentido de provocar mudanças na sociedade brasileira em relação à luta contra o racismo, que ainda estrutura a sociedade brasileira, especialmente nas suas desigualdades, essa esperança de continuar na luta é fundamental. Então, um realismo no sentido de entender essa história, olhar para a história e tentar perceber o quanto nós avançamos e, ao mesmo tempo, manter a esperança de continuar na luta, porque sem esperança, essa frase que o Sebastião falou aqui no final, a luta continua, ou como meu pai me disse a vida inteira, eu até decorei e passou a ser uma espécie de mantra para mim, vamos à luta, a vitória é certa. Essa frase que me parece tão importante, sem esperança,
dificilmente a gente consegue continuar na luta em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo e, na minha opinião, ainda viveremos nos próximos anos. Independente do resultado que virá nessa semana e no final desse mês, a luta vai continuar e será intensa ao longo dos próximos anos. E a universidade tem se tornado, graças a essas mudanças, a essas conquistas da luta contra o racismo no Brasil, que são conquistas para a sociedade como um todo, temos hoje na universidade um espaço de resistência. Vocês, jovens, mulheres, homens, enfim, pessoas que estão ocupando esse espaço de poder que é a universidade, com as possibilidades que a universidade nos possibilita, né, nos oferece, compomos hoje um espaço de resistência fundamental na luta contra o racismo aqui no Brasil. Então, celebrar essa história de luta representada pelo Grupo de Trabalho André Rebouças e, ao mesmo tempo, pensar nesse espaço que é a universidade, nesse espaço de poder e de produção de conhecimento, também como um espaço de resistência para que a luta contra o racismo continue avançando na sociedade brasileira. Então, vamos à luta, a vitória é certa. Temos meia hora para as perguntas. Meu nome é Rosane Romão. Eu estou muito emocionada e eu vou trazer duas pessoas que passaram por essa universidade. Exatamente hoje, 3 de outubro, está fazendo um mês que meu irmão fez a passagem dele. E mais ou menos nesse horário, era 6h48, por aí, 7h30 saiu no atestado, mas, na realidade, foi às 6:50. Eu estava com ele e a esposa dele. Um sociólogo aqui da universidade e que fez parte desse grupo. Né? Fez parte, amanhã está prevista uma homenagem. E estou emocionada, assim, mas muito feliz e muito acolhida, porque eu sei que ele está aqui, de onde ele está muito feliz, né, por essa acolhida, por estar dentro dessa universidade. E só vou falar um pouquinho da questão do ativismo, né, que no Museu Nacional, em novembro do ano passado, ele mesmo adoecido, ele foi lá e falou que é uma barreira que a academia nos coloca, porque estamos sendo ativistas. E ele falou lá, o branco é ativista. O branco é ativista quando coloca o pé para a gente tropeçar. Né? O branco é ativista e faz o ativismo todo da cultura branca, da supremacia branca. E quando o negro vai falar, né, vai se colocar, aí não vale, não está sendo acadêmico, não está sendo profissional. Só que nós estamos, sim, sendo acadêmicos, profissionais, e temos que falar. Me lembrou até a fala de uma outra pessoa, outro professor do Sul, né, que ele também ficava nessa, até o dia que ele saiu e quase levou um tiro, né, na abordagem. Aí ele falou assim, realmente, eu sou um corpo negro. Né? Então, esse racismo que está aí até hoje, que nos mata. E vou querer falar também da Marielle Franco, uma mulher que passou aqui pela universidade, no mestrado, eu estava com ela, é como se fosse uma filha para mim, né? Um pouquinho a diferença da idade. E que foi morta e que está sendo morta mais uma vez. Eu acabei de ver aqui, nesse período horroroso que a gente está, uma placa, quer dizer, a placa que tinham colocado Rua Marielle Franco, 2 trogloditas, né, que vandalizaram essa placa. Né? Hoje, tem 31 minutos, foi hoje isso, está na página do Lindenberg Farias. Então, são momentos difíceis para a gente, mas que a gente não tem que parar, a gente tem que saber como continuar, mas tem que estar na luta. Tem que estar na luta, tem os nossos ancestrais mais novos que estão chegando lá agora, né, que é o Marcos Romão, que é a Marielle, e outros mais que vão de várias formas. O Marcos conseguiu ir aos 65 anos, com a cabeça e o coração lúcidos, mas o corpo comido de câncer, de tanta dor. Eu estou hoje em pé, mas foi muito difícil estar com ele no sofrimento dessa dor. Né, por essa luta que foi... tinha 9 anos quando ele chegou de trança na gola em casa. Imagina um homem, com seus 18, 19 anos, chegando de trança na gola em casa. Então, eu fiz parte desse movimento por uma osmose, eu brinco assim. Né?
Então, é muito importante que a gente mantenha essa luta, que a gente reverencie os nossos ancestrais. E estou muito feliz com esse povo novo aqui, com o Sebastião. Alguns lembram de mim, eu não lembro de todos, assim, quando era criança, mas estava presente, e fico muito feliz em rever. Mas que a gente, hoje, eu estou muito assim, nessa angústia de ver esses 2 trogloditas e muitas pessoas querendo votar. Não preciso dizer de quem que eles estão, a camisa que eles estão, né, vestida, a quem que eles estão querendo votar. Então, que a gente tenha esse cuidado e que a gente avance, sim, na academia, em todos os lugares. Apesar de, no Brasil, não ter o apartheid declarado, nós sabemos que ele existe, mas que a gente entre. Né, que a gente entre. E uma das últimas coisas que o Marcos, né, a gente conversava muito, e ele falou que é muito difícil falar do racismo do Brasil, tratar desse assunto, porque eles, né, os brancos, nos acham ingratos. Né? A gente está sempre sendo ingrato. Então, que a gente seja ingrato ou o que for, mas que a gente avance. E uma das coisas que aí sou eu que falo muito, que ele falava desse olhar de morte, né, do racista, que a gente saiba também ter esse olhar, que a gente devolva, que a gente não tenha medo, que a gente não se envergonhe, não se humilhe, nem chore. Se a gente chegasse em casa chorando com alguma questão racista, a gente ia apanhar, porque não podia chorar, tinha que saber enfrentar com o olhar, com o que for, sabe? E depois, no coletivo, a gente chora em casa, né? No coletivo, mas na hora é saber enfrentar com o olhar, devolver esse olhar de morte que eles nos dão, devolver esse olhar que nos faz sentir humilhados, ou entrar assim. Não entre assim, entre com um olhar firme. E outra coisa importante, que a gente olhe o outro, cumprimente o outro nosso. Que é muito triste, às vezes, os mais velhos, está passando aquela menina, aquele jovem empoderadérrimo, mas nem olha, não dá um bom dia, não faz nada, que isso deixava uma dor grande. Então, que a gente está junto e com todos. Desculpe se eu me estendi, estou emocionada e feliz, porque é nessa casa que ele foi muito barrado, né? Foi muito barrado. Todos os professores da sociologia, da antropologia, sabem que existe o racismo, mas, mesmo assim, continuam não permitindo muito que dos nossos alunos entrem. E, quando entram, não conseguem muito concluir nada, né? Ou concluir com muita dificuldade. Ele mesmo teve que viajar muito, sair em 89, como ele falou aqui, né? O Sebastião falou, quem pensa que a ditadura acabou em tal data, para a gente não acabou, acredito que até hoje. Não, ele teve que sair do país para se manter vivo e chegar aos 65. E lá de fora ele fez muito, né? Ele não largou a gente aqui. Então, é isso. E peço uma salva de palmas para ele, para a Marlene e todos os nossos. Meu nome é Ainá. Eu não faço faculdade aqui na UF, apesar de estar sempre circulando por aqui. Eu sou aromaterapeuta. E é importante destacar que, quando estamos entre os nossos, né, entre pessoas pretas, tem toda uma ancestralidade regendo esse lugar. E eu me emocionei muito de chegar aqui e ver as nossas irmãs com incenso na mão e os nossos mais velhos tocando tambor e elevando a vibração desse lugar e purificando as vibrações desse lugar para que a gente pudesse estar aqui. E quando a gente fala de África, a gente está falando isso, né, de honrar a ancestralidade e de cuidar da nossa energia. Porque quando a gente levanta debates sobre racismo, né, ou a gente pauta essas questões, a gente sabe, né, como que a gente fica, né, com todas essas energias sendo levantadas aqui. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos com a Cláudia, e eu sou muito grata por isso, né? Tenho excelentes memórias. Comecei por um tempo na militância, onde eu comecei pela questão do empoderamento estético, né? E aí depois, em São Gonçalo, fundamos um coletivo panafricanista, que é o Troca Entre Nós, que por enquanto está com as reuniões meio paradas, mas depois de hoje já vi que não tem como, a gente precisa retornar. E destacar também que, quando você falou dessa questão do acolhimento, né? Eu e uma irmã, a Maria Chantal, viemos morar aqui em Niterói há pouco tempo. A gente mora aqui no Morro do Palácio. E aí, como foi bonito ter encontrado, através de outras irmãs da Vitória, que tem um grupo formado aqui, como a gente se sentiu acolhida e abraçada, né? Então, a gente vai lá, milita, lê texto, chora, fala do racismo, mas a gente se acolhe. Então, é só para ressaltar mais uma vez exatamente o que a irmã disse aqui. Quando a gente se encontra pela rua, vamos nos cumprimentar, vamos nos abraçar,
vamos nos acolher, porque é muito difícil, né? Passar por tudo isso e passar sozinho não tem condições. E aí, no meu tempo de militância, eu era daquelas que que botava o dedo na cara, e que gritava, e que fazia textão, e que ia para cima mesmo. Eu era bem dessa ideia de botar o pé na porta e quebrar tudo. E aí eu vi que eu estava ficando muito doente, né? Muito doente. As crises de ansiedade foram a pico, a depressão foi a pico. E aí os ancestrais me realocaram em um outro lugar, né? Então, hoje eu falo que eu fico dando apoio para aqueles que estão na linha de frente, né? Com o trabalho de aromaterapia, que é ancestral e africano. Não acreditem nessa ideia que a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais é caro, começou na França. Não, isso é nosso, é africano. O uso das ervas, né? Então, hoje, o meu trabalho, a minha contribuição é essa, né? Cuidar da saúde dos nossos, né? Dos mais novos aos mais velhos. E é uma honra poder fazer isso, né? E olhar todas as pessoas aqui e pensar que ainda é pouco, né? Com a quantidade de gente que tem nesse lugar que é Niterói, que é em peso de pessoas pretas. Mas a gente está aqui, a gente está se vendo. E é necessário poder chorar também, porque a gente guarda as nossas mágoas e acaba com o câncer e acaba com a depressão. E a gente é ensinado a ser forte o tempo todo, mas agora a gente está num lugar também de entender que, para conseguir ser forte, a gente precisa cuidar do nosso emocional, a gente precisa cuidar do nosso mental, da nossa alimentação. E aonde eu vou falar sobre cura, né? Porque é isso. A gente está aqui pautando sobre o racismo em todo o tempo, mas a gente sabe como a gente fica por dentro com tudo isso. Então, é um prazer imenso estar aqui ouvindo vocês, ter ouvido tudo que vocês falaram e colocaram. E, para deixar uma pergunta também, eu queria dizer assim, queria saber um conselho que vocês dão para que a gente continue nessa luta, né? Como estruturar um coletivo, como fazer esses debates acontecerem. Se vocês têm algum conselho para deixar em relação a isso. Vocês bem sabem que não é fácil, cada um tem um horário, né? A faculdade, é trabalho, é distância. Mas como que vocês conseguiram fazer para estarem unidos, apesar de todas as imensas dificuldades que passaram naquela época? Se é uma pergunta, é isso que eu gostaria de deixar. Gratidão. Escuta só, gente. Eu sou do século passado, certo? Década de 70 é século passado, não é? O século XX, agora estamos no século XXI, não é isso? No século XX, não tinha esse instrumento que eu estou vendo aqui agora. Esse instrumento não existia. Eu sou da geração mimeógrafa. Eu, Alcebiades, Alcide, nós somos da geração mimeógrafa. Nós somos da geração boca a boca. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Morava na Tijuca, fazia curso pré-vestibular no Hélio Alonso, que era o curso mais caro do Rio de Janeiro. Só branco. Aí, eu tinha um professor chamado Amir Ahmed, que está em bom lugar. Grande Amir Ahmed. E aí, no dia da morte do Lumumba, eu era cursinho pré-vestibular, mais de 80 alunos na sala. Ele perguntou: hoje é aniversário de morte de Patrice Lumumba. Quem sabe quem foi Patrice Lumumba? Falei, fui o único que sabia quem era Patrice Lumumba. Então, gente, o que meus pais, meus avós, meus tios, eu tinha um tio da estiva, ele falava: ó, Sebastião, não vá para a estiva não, Sebastião. Estude. Vai estudar, Sebastião. A estiva é um trabalho muito pesado. Eu tinha outro tio que era caminhoneiro. Sebastião, não seja caminhoneiro. Estude, vai estudar. Eram trabalhadores honestos. Eram negros, negras. Eu tinha uma tia, né, que era empregada doméstica. Sebastião, estuda. Empregada doméstica é péssimo. É um trabalho digno, mas estuda. Senão você vai ser igual a gente. Vai ser caminhoneiro, vai trabalhar, vai ser doméstico, vai varrer rua. Você quer isso? Não. Então, gente, com toda a dificuldade que tinha na minha família de gente pobre, eu pagava o Hélio Alonso trabalhando e estudando. Eu pegava 5 horas da manhã no trabalho. Eu morava na Tijuca, pegava 5 da manhã na Praça Mauá. Saía 2 da tarde, ia para a Biblioteca Castro Alves.
Biblioteca Castro Alves acabou, que era ali na Cindelândia. Ficava na Biblioteca Castro Alves, de 3 da tarde até 5 da tarde. 5 horas eu saía, ia para o Hélio Alonso. Hélio Alonso, até 10 da noite. Inclusive, foi lá na Biblioteca Castro Alves que eu conheci a Mauri, seu pai, e Edo, velho Edo, né? Porque a Biblioteca Castro Alves era um refúgio para nós. Nós estudávamos lá, né? Porque eu não tinha, o livro que tinha na Biblioteca Castro Alves não tinha na minha casa, nem eu tinha condição de comprar. Era uma biblioteca pública, eu tinha um cartão, ia lá todo dia. Aí, sábado, a Biblioteca Castro Alves estava fechada. O que estava aberta? Biblioteca Nacional. Eu estudei na Biblioteca Nacional, sábado, eu tinha cartão na Biblioteca Nacional. No início, nós fazíamos vaquinha para comprar tudo, desde o álcool para rodar até o papel, tudo. Hoje não, hoje vocês podem pegar isso na internet. Então, hoje é muito mais fácil de você fazer um grupo, de você partir para na luta contra o racismo. Tem muito mais instrumentos de luta. Antigamente, em 75, 76, tinha pouquíssimo instrumento de luta. Hoje em dia tem muito mais instrumento de luta. Então, ó, é uma questão de que ficar aqui sentado, ouvindo, lendo livro, é bonito, é maravilhoso, mas tem que ter essa organização e essa persistência, porque a luta do racismo, ela só vai, enquanto vão se aprimorando, né? Enquanto vai se aprimorando, correto? Os ganhos nossos, as leis, o racismo também vai se aperfeiçoando, né? As leis vão sendo aperfeiçoadas para que até que elas não funcionem tanto assim. Eu tive e tenho o privilégio de circular por todos os caminhos. Porque onde está o racismo e eu tenho a oportunidade de estar ali junto com aquele grupo, lutando contra, eu estou. E eu comecei a ter essa relação com a academia através do Sebastião Soares. Então, ele falava, nós estamos com um grupo, estamos organizando um grupo de estudo, etc., etc. Isso, para mim, estava longe, porque eu estava numa outra questão, numa outra discussão, inclusive odiando a academia. O que a gente não conhece e as informações que a gente recebe, elas, às vezes, determinam uma vida. A sorte é o que eu tive pessoas no meu caminho que foram desconstruindo isso, essa ideia que eu tinha. Não é? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao Tião, a quem já foi, Beatriz, Marlene, Edialeda, essas pessoas que tiveram a paciência de me pegar pela mão e dizer, mas está no movimento comunitário, você precisa se instrumentalizar. Eu falei, tá, mas não tem que necessariamente ir para a faculdade, né? Porque as pessoas sempre diziam assim, mas vai para a faculdade. Vai para a faculdade. Se a gente apresentava uma proposta, ou se a gente chamava para vir junto conosco, para desenvolver alguma proposta, você faz o quê? Você faz serviço social, você faz literatura, você faz história e tal. Eu dizia, não, eu faço movimento comunitário. É isso que eu faço. Independente da minha formação. A Helena Teodoro chegam umas pessoas assim muito, 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 muito generosas. E, num momento, a Helena me convida para participar de um programa de televisão com ela. Esqueceu? Não, nunca vai esquecer. Foi um momento importantíssimo para nós, né, em que levamos as nossas experiências e ali eu pensei, não, a gente tem que estar junto. Então, hoje eu sou confundida. Tem hora que as pessoas perguntam, você é professora? Mas bom, se eu falar que sou, vão dizer que eu estou cometendo crime ideológico. Mas eu não sou professor. Eu tenho que dizer para vocês, se o espaço aí for só para professor, eu não posso estar. Entende? Mas eu tenho diploma de professora, diploma de assistente social, né? E outros mais que vocês me deram no decorrer da minha trajetória. Eu agradeço de coração essa convivência,
essa possibilidade, essa generosidade, porque nos ajudou muito, muito nessa caminhada. A gente fala, a luta continua. Vamos à luta, não. Estamos nela. Não vamos. Nós estamos, sempre estivemos nela, porque essa luta vem desde o dia que nós pusemos o pé nesse país. Né? Agora, a dor da luta é que ela vai sendo amenizada na medida em que você, sim, adquire conhecimento, sim, que você vai para os espaços de produção de conhecimento e os espaços que dão o poder para vocês pegarem a caneta e decidir. Porque poder é você estar com a caneta na mão e decidir a vida, nos dar vida. Porque essa caneta que está na mão hoje de pessoas racistas, machistas, homofóbicas, essas canetas estão para nos matar. E nós dependemos de vocês para pegar estas canetas, para pegar esse poder e nos salvar. É só um pouco para pegar a pergunta da Ainá, né, e fechar, né, um pouco por aí. Quando a gente citou um pouco esse percurso do Grupo André Rebouças em relação à Lei 10.639, né, /03, em que você teve até, inclusive, lá na escola, para participar do trabalho. Você faz uma pergunta, que tipo de conselho, né, conselho. De fato, a gente pode dar algumas dicas, porque, pensa bem, nossa caixa postal 1282 era paga pelo grupo. Nosso boletim era rodado e o álcool era comprado pelo grupo. Nossas idas e vindas com a nossa passagem, quando alguém do grupo não tinha dinheiro, se fazia a vaquinha de forma discreta. Oba, você vai, como você vai? Aí os mais velhos se cotizavam. É uma irmandade que não era combinada, mas é um modo de fazer. E eu reafirmo que esse modo de fazer é um modo de fazer que não pode ser negado na universidade, que a gente não tem que se envergonhar dele. E aí a gente tem que fazer aquelas intervenções boca a boca, que o Sebastião acabou de falar, como Beatriz fez comigo, sentou ao lado, você é isso, se olha no espelho, passei mal a semana toda, me segurei e quis ser, e falei para minha mãe, eu quero ser alguém lá da universidade, eu quero ficar lá igual a eles. Porque essas referências, reforçadas pelo próprio grupo, reforçada pela Beatriz e todos do grupo. Quando a Marlene já estava no doutorado, que ela pediu licença, que ela não estava frequentando o grupo, a voz da Marlene estava presente no grupo, ainda que ela não estivesse presente, porque existia um respeito por todas as pessoas do grupo, doutores ou não, quem tivesse licença por aquilo ou não. E a gente, uma coisa que a Maria Alice tem colocado muito, a professora Adélia também, que nessa fase da denominada transição, eu tive, claro, né, uma espécie de desvio de padrão. Eu consegui ingressar no grupo ainda no movimento estudantil, como secundarista. Eu tive a oportunidade de poder escutar a Lélia num evento do grupo, a professora Helena Teodoro, que veio nossas semanas, e em outros eventos. E eu fui meio que perseguia, é uma dica, eu ia atrás delas. Onde estivesse, a Helena Teodoro vai falar sobre filosofia, quero ouvir. Quero ouvir, não vai ser minha professora de filosofia lá na universidade, ela não está lá. E muitas brigas a gente vai bancando mesmo, às vezes parece que a gente está isolado. E aí, quando a gente fica desesperado, a gente liga uma para a outra. Olha só, está acontecendo isso. Foram lá e falaram que eu tenho que ler Gilberto Freire, tem que ser só essa referência. Não quero. Quero falar de Lima Barreto, quero falar de Semog, quero colocar a Elisa Lucinda na minha referência, quero citar Maria Alice. E essa intervenção, para a gente chegar a isso, a gente tem que ter realmente uma formação paralela. Porque a universidade hoje está disseminando isso, mas, de alguma maneira, também se apropria, as escolas também, e todo mundo virou o dono do tema nas escolas, e estão empurrando a gente. E, de vez em quando, a gente tem que falar, alô, bateria. Não. Isso é um preço que você compra. É uma briga. Mas é fazer intervenção. Já fiz um curso aqui, estou na produção cultural, fiz uma disciplina, estava lá, várias referências. O antropólogo era canadense para falar de mim. Não quero esse antropólogo, eu quero o Luiz Cláudio Barcelos, que tem um trabalho, quero o Luiz Cláudio de Oliveira. Quero outros antropólogos também, nossos autores. E essas intervenções na universidade, elas precisam acontecer, sim.
E eles reclamam, no meio das defesas de tese, do nosso ranço. Então, eu sugiro, e é uma coisa que eu já falei num outro evento, que quando tiver uma defesa de alguém, que a gente consiga, de alguma maneira, estar presente. Um coletivo tem que estar presente. Alguém vai defender a tese sobre cotas, como eu vi aqui no serviço social, que a menina, no meio da defesa, foi atacada nesse sentido. A sua fala tem o ranço do movimento negro. Ai de nós, se nós não tivéssemos essa fala. É ela que nos sustenta nesse chão. É ela. Tá? Não é conselho. É o que a gente tentava fazer já no início. E escutar mais velho.